A 120 metros de profundidade, frente à costa italiana da Ligúria, apareceu um submarino alemão cravado quase em vertical sobre o leito marinho, com a popa destruída e décadas de silêncio ao redor. Era o U-455. O seu achado devolveu à superfície uma história nascida muito antes, quando a Alemanha abriu no Atlântico uma guerra silenciosa para cortar a linha vital entre a América do Norte e a Grã-Bretanha. Durante quase 6 anos, milhares de mercantes navegaram escoltados sob ameaça constante, enquanto centenas de submarinos alemães foram enviados para o combate e mais de 30 mil submarinistas não regressaram. Entre eles estava esta unidade tipo 7C, construída em Kiel e lançada à água em junho de 1941. Combateu no Atlântico Norte, atacou rotas frente à América e, em 1944, conseguiu cruzar Gibraltar em direção ao Mediterrâneo, uma das passagens mais vigiadas do mundo. A 2 de abril, emitiu uma mensagem rotineira. Depois, desapareceu sem deixar rastro. Décadas mais tarde, voltou a ser encontrado. O que o destruiu na escuridão sem dar tempo para pedir ajuda? Frentes em chamas. Nasce a Batalha Atlântica. Ao início do 4º ano da Segunda Guerra Mundial, a 3 de setembro de 1942, os governos aliados e do eixo concentravam a sua atenção numa série de operações militares que definiriam o curso imediato do conflito. Nenhum frente pesava tanto como o sul da União Soviética, onde enormes agrupamentos alemães de terra e ar tinham avançado durante todo o verão. A campanha estendia-se desde o Volga até ao Cáucaso, e em ambos os extremos jogava-se uma parte decisiva da guerra. A ofensiva germânica mantinha a iniciativa, mas também começava a mostrar sinais de dispersão e desgaste. Cada decisão tomada em Berlim repercutia de imediato na escala continental do combate. As prioridades estratégicas começavam a chocar entre si e o tempo já não favorecia a Alemanha. A pressão aumentava em todos os comandos. Adolf Hitler outorgava a Stalingrado um valor simbólico que superava inclusive a sua importância operativa. Convencido de que a cidade devia cair, ordenou redirecionar forças originalmente destinadas ao setor montanhoso do Cáucaso. Essa decisão travou o avanço alemão em direção aos campos petrolíferos soviéticos, objetivo econômico central da campanha oriental. O empuxo sobre o sul ficou reduzido a uma progressão lenta, enquanto recursos decisivos eram enviados para o Volga. A manobra revelava uma tensão interna entre propaganda, prestígio e necessidade militar. A captura da cidade levava o nome de Staline, e isso bastava para alterar o equilíbrio de toda a ofensiva. O que parecia uma escolha tática arrastava consequências estratégicas imediatas. A Alemanha abria uma frente de enorme custo. Quando Moscovo compreendeu com clareza a intenção alemã, Joseph Stalin e o seu alto comando reagiram com rapidez. Reforços foram enviados para Stalingrado para sustentar a defesa urbana e preparar uma resposta maior. Nas primeiras semanas de setembro, enquanto as forças alemãs fechavam sobre a cidade, o principal comandante militar soviético, Georgy Zhukov, detetou a possibilidade de uma grande contraofensiva. Solicitou autorização para lançar o golpe em novembro e obteve o visto bom. Assim começou a preparação de uma das batalhas mais decisivas de toda a guerra. A luta por Stalingrado deixava de ser apenas uma defesa desesperada. Passava a converter-se numa armadilha calculada contra o exército invasor. A frente oriental entrava numa nova fase. Em Washington e Londres persistiam dúvidas sobre a capacidade soviética para resistir sem ajuda externa sustentada. Franklin D. Roosevelt insistiu que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha deviam fazer todo o possível para sustentar a União Soviética. Entre as medidas acordadas, figurou a retoma em setembro dos comboios PQ com destino a Murmansk. Também se decidiu enviar caças e bombardeiros norte-americanos para as regiões meridionais soviéticas. Ao mesmo tempo, impulsionaram-se melhorias nas instalações portuárias do Golfo Pérsico e na linha ferroviária que atravessava o Irão em direção ao território soviético. Aquela rede logística unia frentes separadas por milhares de quilômetros. A guerra moderna dependia tanto de aço e combustível como de divisões em combate. A assistência material tornava-se uma arma estratégica. No norte de África, o marechal Erwin Rommel tentou, no final de agosto, penetrar mais profundamente no Egito através das linhas britânicas em Alam Halfa. O intento fracassou.
Esgotado física e moralmente, solicitou ser rendido do comando. A 22 de setembro, foi substituído por Georg Stumme, especialista em forças blindadas procedente da campanha alemã na União Soviética. Rommel regressou à Alemanha e foi hospitalizado. A ofensiva do Afrika Korps perdia impulso no momento mais delicado. A frente africana deixava de ser uma ameaça expansiva para se transformar numa posição vulnerável. As forças do eixo começavam a retroceder também ali. Entretanto, os novos chefes britânicos, Harold Alexander e Bernard Montgomery, reorganizavam o 8º Exército. Essa força crescia com o aporte constante de tanques e aeronaves norte-americanas. O objetivo era lançar uma ofensiva do Egito para o oeste para destruir as tropas do eixo no norte de África, com especial atenção sobre um Afrika Korps cada vez mais reduzido e exausto. A preparação britânica avançava com método e acumulação de recursos. Diferente de etapas anteriores, agora o equilíbrio material favorecia Londres. As decisões de setembro anunciavam a futura ruptura da frente desértica. O cenário africano preparava-se para uma mudança de mãos. A iniciativa começava a passar para os aliados. Ao mesmo tempo, progrediam os preparativos da Torch, a invasão aliada da África norocidental francesa. Esta operação tinha substituído a Sledgehammer, o primeiro projeto de invasão da França previsto para 1942, como fórmula de segunda frente. O comando recaía em Dwight D. Eisenhower. Os desembarques deviam realizar-se em 3 zonas: a costa atlântica de Marrocos e dentro do Mediterrâneo, Argel e Orão. Tratava-se de uma manobra de enorme escala logística e política. O seu sucesso podia abrir o Mediterrâneo Ocidental e modificar a campanha africana. O seu fracasso teria debilitado gravemente a estratégia aliada. Cada detalhe dependia do segredo e da coordenação. A Torch implicava riscos severos. Se a operação fosse descoberta, a Alemanha podia concentrar entre 50 e 100 U-Boot a oeste de Gibraltar para atacar a força invasora. Também existia a possibilidade de uma reação política e militar em cadeia. Ocupação de territórios estratégicos, fecho do acesso mediterrâneo ou intervenção da frota italiana com apoio aéreo e submarino. Também não se descartava a resistência francesa em Marrocos e na Argélia, nem a forte ondulação do Atlântico marroquino, capaz de dificultar os desembarques. Cada variável podia comprometer toda a campanha. Por distintos fatores, entre eles a atribuição de navios ao PQ-18 e à Torch, os aliados modificaram de forma substancial a rede de comboios do Atlântico Norte. A mudança principal foi designar Nova York, e não portos canadianos, como ponto principal de concentração e saída de comboios para Halifax e Sydney, na Nova Escócia. A medida entrou em vigor a 17 de setembro. Permitiu reduzir a maioria dos comboios Boston-Halifax e Halifax-Boston, diminuir a força local canadiana de escolta e aliviar o tráfego pelo canal de Cape Cod, cuja paralisação por acidente continuava a ser motivo de preocupação. A guerra marítima dependia também de ajustes administrativos e rotas melhor desenhadas. A logística era uma forma de estratégia. Churchill continuou a magnificar o perigo submarino alemão e definiu-o como a ameaça mais grave. Considerava insuportável planear sobre perdas conjuntas de 700 mil toneladas mensais. Afirmou que ver afundarem-se cada dia 3 ou 4 navios carregados de alimentos e munições o atormentava sem descanso. Sustentava que essa ofensiva danificava a energia bélica aliada, ameaçava a sobrevivência britânica e limitava arbitrariamente o poder crescente dos Estados Unidos. Advertiu ainda que no ano seguinte haveria mais U-Boot a operar a maior distância e que nenhuma passagem oceânica estaria segura. Na sua visão, os oceanos que tinham protegido a América podiam converter-se numa gaiola. A guerra marítima continuava aberta, mas enquanto os exércitos batiam-se em terra e as rotas aliadas se reorganizavam no mar, outra batalha começava a decidir o destino da guerra, a luta submarina pelo Atlântico. Ordem secreta. Hitler aposta sob o mar. No final do verão de 1942, o comandante-chefe da Kriegsmarine, o grande almirante Erich Raeder, reuniu-se com Adolf Hitler nos dias 26 de agosto e 28 de setembro para examinar a situação naval alemã. Na segunda conferência, também participou o chefe da arma submarina, almirante Karl Dönitz, convocado para informar sobre o estado da campanha submarina.
Berlim continuava a considerar a guerra marítima como uma frente decisiva. As perdas, a produção inimiga e o controle das rotas oceânicas exigiam decisões imediatas. Cada encontro refletia a crescente tensão dentro do comando naval alemão. A luta para conservar a iniciativa no Atlântico entrava numa fase crítica. Hitler abriu a reunião de setembro, elogiando amplamente os resultados alcançados pela força submarina. Um taquígrafo registrou que ele desprezou como propaganda as cifras difundidas sobre a construção naval norte-americana. Sustentava que o ritmo mensal de afundamentos continuaria a ser tão elevado que o inimigo não poderia substituir as suas perdas com novos lançamentos. Também afirmava que a expansão industrial aliada estava muito longe do anunciado. Mesmo que conseguissem lançar navios com rapidez, assegurava que careceriam de equipamentos adequados e, sobretudo, de tripulações suficientes. A confiança de Hitler continuava apoiada no desgaste marítimo do adversário. Dönitz iniciou a sua exposição assinalando que as operações submarinas frente à costa norte-americana já não resultavam suficientemente rentáveis. Explicou que as medidas antissubmarinas norte-americanas, especialmente as patrulhas aéreas e a ampliação do sistema de comboios, tinham reduzido severamente as oportunidades de ataque. Salvo alguns pontos ainda favoráveis, como o Golfo de São Lourenço e setores do Atlântico a leste e sudeste de Trinidad, os U-Boot deviam abandonar esse cenário. O novo destacamento contemplava o regresso ao Atlântico Norte e a deslocação para a costa ocidental africana, nas proximidades de Freetown e mais a sul até a Cidade do Cabo. A fase inicial da ofensiva americana tinha terminado. O almirante sublinhou depois as dificuldades extremas que as suas unidades enfrentavam ao atacar comboios na rota do Atlântico Norte. Um número crescente de bombardeiros e hidroaviões aliados equipados com radar e grande autonomia, entre eles Liberator, Flying Fortress, Catalina e Sunderland, operavam a partir das Ilhas Britânicas, Islândia e Terra Nova. Essa rede aérea permitia cobrir quase toda a travessia oceânica. Sob essas condições, os submarinos mal podiam navegar à superfície para seguir um comboio e transmitir a sua posição ao resto da matilha. Tampouco podiam manobrar com liberdade para procurar uma segunda posição de disparo à frente da formação. O oceano aberto começava a fechar-se para eles. A essa pressão aérea somava-se a presença de escoltas de superfície, próximas e distantes, também dotadas de radar. Destruidores, corvetas e outros navios impediam que os U-Boot se aproximassem o suficiente das colunas mercantes para lançar torpedos com eficácia. Dönitz reconhecia que a combinação de melhores meios antissubmarinos aliados, tripulações alemãs menos experientes, mau tempo e outros fatores reduziria inevitavelmente a tonelagem afundada por cada unidade em combate. O modelo operativo que tinha dado resultados em anos anteriores começava a esgotar-se. A superioridade técnica inimiga alterava o equilíbrio de toda a campanha. Para reverter essa queda e recuperar níveis anteriores de afundamentos por unidade, Dönitz colocou duas exigências urgentes. A primeira era dispor de um bombardeiro de muito longo alcance e altas prestações, como o protótipo Heinkel He 177, capaz de localizar comboios, advertir sobre ameaças aéreas inimigas e enfrentá-las ao chegar. A segunda consistia em construir um submarino de ataque completamente novo, com grande velocidade em imersão. Essa nave poderia alcançar comboios sob a água, manobrar melhor que as escoltas durante o ataque e a retirada e seguir a formação submergida o tempo suficiente para reunir o resto do grupo atacante. A proposta supunha mudar a base tecnológica de toda a guerra submarina. Hitler reagiu de forma distinta perante ambos os pedidos. Recusou oferecer compromissos concretos relativamente a um novo avião de apoio como o Heinkel He 177. Admitia a necessidade de contar com a melhor aeronave possível para essa missão, mas a indústria aérea alemã já estava saturada e não podia assumir a produção massiva de outro bombardeiro pesado. Em contrapartida, apoiou com entusiasmo a construção de submarinos com grande velocidade sob a água. Considerava que uma unidade assim teria um efeito revolucionário e tornaria ineficaz grande parte do sistema inimigo de escoltas. A ideia de um submarino alemão veloz em imersão não era nova. No início da década de 1930, o engenheiro Helmut Walter tinha proposto ao Comando Naval de Berlim um design experimental pequeno,
que em teoria podia alcançar 30 nós submergido durante breves períodos. Devia usar motores diesel para navegação à superfície e uma turbina impulsionada por água e peróxido de hidrogênio decomposto para navegação submarina. Para reduzir a resistência hidrodinâmica, o casco seria liso, estilizado e com forma de peixe. Era uma concessão avançada para o seu tempo. Embora a Alemanha tenha adotado sistemas diesel-elétricos convencionais para as novas séries Tipo 7 e Tipo 9, o Oberkommando der Marine não fechou a porta a Walter. Em 1939, concedeu-lhe um contrato para um veículo experimental de 80 toneladas e 72 pés de comprimento, designado V-80. Construído sob o máximo segredo numa zona isolada dos estaleiros Krupp Germania Werft de Kiel, o navio recordava um grande peixe. Visto de proa, a sua secção transversal formava um 8. A metade superior alojava áreas de vida, trabalho e combate. A inferior armazenava o combustível volátil de peróxido de hidrogênio. Em testes realizados em ela durante 1940, alcançou 28,1 nós submergido. O resultado foi extraordinário. No entanto, o sucesso dos tipos 7 e 9 em 1940 e 1941, juntamente com as persistentes dúvidas técnicas sobre os designs Walter, arrefeceu o interesse do Alto Comando Naval em ampliar o programa. A situação mudou em janeiro de 1942, quando Walter apresentou projetos melhorados de submarinos grandes e pequenos impulsionados por peróxido de hidrogênio. Dönitz apoiou-os com energia e pediu apoio total para o engenheiro. Após o aumento das operações antissubmarinas do RAF Coastal Command no Golfo da Biscaia, reiterou esse pedido a 24 de junho de 1942. A pressão aliada acelerava decisões até então adiadas. Como resposta limitada, o Comando Naval adjudicou contratos para 5 protótipos experimentais impulsionados por peróxido. Um seria uma unidade oceânica, designada U-791. As outras 4 seriam embarcações costeiras menores. No papel, todas podiam alcançar velocidades próximas de 25 nós ou algo mais enquanto permaneciam submergidas. A Alemanha começava a transformar ideias teóricas em projetos concretos. Apesar de 10 anos de trabalho de Walter e do sucesso demonstrado pelo V-80, em setembro de 1942, nenhum desses 5 submarinos tinha superado amplamente a fase de design. Persistiam enormes obstáculos técnicos, entre eles a necessidade de produzir grandes quantidades de peróxido de hidrogênio. Ainda assim, com a aprovação entusiasta de Hitler, Raeder e Dönitz ordenaram na reunião de 28 de setembro 24 novas unidades pequenas do programa Walter. Também esperavam resolver em 2 meses a produção massiva do modelo oceânico. A aposta era total. Raeder declarou que a fabricação em série desses submarinos devia começar o quanto antes, ajustando em consequência o programa vigente de construção naval. Aquelas decisões estiveram entre as mais importantes de toda a campanha submarina alemã. Implicavam que Raeder e Dönitz consideravam os tipo 7 e tipo 9 armas insuficientes e em processo de obsolescência perante a detecção aliada e a supremacia aérea e naval inimiga. Para sustentar a guerra sob o mar, era necessária uma geração completamente nova de U-Boot. Era evidente que uma frota de submarinos Walter não podia surgir de imediato. Calculava-se pelo menos 1 ano para completar, testar e corrigir os 4 protótipos pequenos. A experiência obtida com essas unidades e com as 24 adicionais seria aplicada de imediato a 2 grandes protótipos oceânicos, U-796 e U-797, cuja construção devia avançar em paralelo. Berlim tentava ganhar tempo, enquanto a sua situação estratégica se deteriorava. Até que esses novos submarinos estivessem disponíveis em quantidades úteis, os estaleiros alemães continuariam a fabricar o tipo 7 e o tipo 9. Com melhorias adicionadas sobre estruturas já conhecidas, essas unidades deviam manter a guerra submarina enquanto lhes fosse possível, até que as medidas antissubmarinas aliadas as travassem por completo ou as derrotassem. Assumia-se que os seus afundamentos diminuiriam gradualmente e que as perdas aumentariam. Ainda assim, continuavam a obrigar a custosos comboios aliados, imobilizando recursos inimigos e formando uma nova geração de submarinistas destinada a tripular os futuros submarinos Walter.
A Alemanha combatia o presente enquanto preparava uma arma para amanhã. Códigos em guerra. A sombra enigma. Em setembro de 1942, a Alemanha conservava vantagem na mutável batalha da decifração naval. Em fevereiro desse mesmo ano, tinha incorporado um quarto rotor nas máquinas Enigma utilizadas nas redes de rádio do U-Boot do Atlântico. Essa mudança voltou a deixar sem acesso os especialistas aliados. Os alemães chamaram Triton a essa nova cifragem. Os britânicos identificaram-na como Shark. Sem máquinas bombe de 4 rotores, nem capturas de livros meteorológicos, códigos breves de combate ou configurações da Enigma, Bletchley Park mal tinha avançado contra essa versão naval. A guerra secreta das mensagens continuava a favorecer Berlim. Desde fevereiro de 1942, o ampliado serviço criptográfico alemão B-Dienst lia a cifragem número 3 aliada, utilizada por norte-americanos, canadianos e britânicos nas operações de comboios do Atlântico Norte. Para setembro, essa organização entregava cada dia uma imagem precisa das saídas, rotas e movimentos dos comboios aliados. A informação chegava com rapidez suficiente para que Karl Dönitz pudesse empregá-la taticamente. Enquanto os britânicos não conseguiam penetrar a Triton, os alemães observavam boa parte do tráfego inimigo. A Marinha dos Estados Unidos estava profundamente agastada com os britânicos, que ainda reservavam os segredos da tecnologia bombe. Washington esperava receber uma máquina britânica que pudesse ser copiada para atacar a Enigma naval da Kriegsmarine, mas essa entrega não se tinha produzido. A demora costumava ser atribuída ao temor britânico de que os norte-americanos não preservassem o segredo da decifração. Se Berlim descobrisse a penetração aliada, poderia abandonar a Enigma e adotar um sistema mais difícil, deixando também cegos os britânicos perante outras chaves que estes sim liam. A cautela britânica tinha raízes técnicas e políticas. A tradição britânica de segredo absoluto também influiu nessa reticência. Os seus temores não eram infundados e, além disso, viram-se reforçados por um novo sinal alemão detetado no éter. As estações britânicas de interseção registravam um aumento de tráfego inimigo num sistema automático de teletipo, não Morse, baseado no código Baudot e de grande sofisticação. Os alemães chamavam-lhe Geheimschreiber, os britânicos Fish. Alguns temiam que pudesse substituir parcialmente a Enigma. Para atacá-lo, a Grã-Bretanha construiu uma máquina complexa chamada Robinson, em alusão à personagem Heath Robinson. O esforço britânico contra a Fish avançou ainda mais com o desenvolvimento experimental de uma enorme máquina chamada Colossus, equipada com 2.400 válvulas de vácuo. Durante o verão de 1942, Londres autorizou a incorporação semi-permanente de 2 oficiais da Marinha norte-americana na Hut 8, a secção naval de Bletchley Park. Eram os reservistas Joseph J. Ichus e Robert Belville Lee III. Segundo Howard T. Engstrom, ambos viajaram para a Inglaterra em julho de 1942 para estudar métodos britânicos de criptoanálise e obter detalhes sobre o problema Enigma. A sua presença abriu um intercâmbio técnico mais amplo. Engstrom explicou que, impulsionados por Ichus e Ely, os britânicos entregaram abundante informação sobre a bombe e os seus diagramas de cablagem. Aquilo representava uma atitude mais aberta do que a mostrada em fevereiro de 1941, quando outros oficiais norte-americanos visitaram Bletchley Park. No entanto, com o passar dos meses, ficou claro que os britânicos não poderiam fornecer uma máquina na data prometida. Também se tornou evidente que tinham dificuldades em construir um equipamento de alta velocidade realmente operativo. No início de setembro, os norte-americanos concluíram que os seus próprios métodos ofereciam suficientes probabilidades de sucesso. Após obter a aprovação dos seus superiores, Joseph Wenger, chefe da OP-20G, reuniu-se no início de setembro com Edward G. Hastings, representante de Bletchley Park, em Washington. Wenger comunicou-lhe que, dado que os britânicos não tinham demonstrado capacidade para cumprir os seus compromissos, a Marinha dos Estados Unidos desenvolveria e produziria por conta própria uma bombe rápida de 4 rotores para atacar a Enigma naval. Hastings respondeu que a Grã-Bretanha tinha sim cumprido, mas a decisão não mudou.
A 3 de setembro de 1942, Wenger apresentou formalmente a proposta ao diretor de comunicações navais, Joseph R. Redman. Redman aprovou-a de imediato e, no dia seguinte, fez o mesmo Frederick J. Home. Do ponto de vista técnico, Engstrom assinalou que adicionar um quarto rotor à Enigma naval multiplicava por 26 o tempo necessário para encontrar uma solução. Para descobrir as configurações diárias, requeriam-se 26 vezes mais bombes de 3 rotores, ou uma máquina capaz de trabalhar 26 vezes mais rápido. A partir dos seus estudos de 1941 e 1942, concluiu que o esforço norte-americano devia orientar-se para procedimentos de alta velocidade. Inicialmente, considerou-se fabricar 336 unidades. A Marinha norte-americana escolheu a National Cash Register Company, NCR, de Dayton, Ohio, para construir as bombes. Ralph P. Meeder, inventor e reservista naval destacado no Bureau of Ships, foi enviado como representante oficial. A 11 de novembro de 1942, começou ali a criação do Laboratório Naval de Máquinas de Cálculo, destinado a apoiar a produção e a formar pessoal de manutenção e operação. Meeder ficou à frente da instalação. A NCR, criadora da primeira caixa registradora comercial, era uma das principais indústrias de Dayton dedicadas à produção bélica. A cidade tinha uma longa tradição de invenções mecânicas e elétricas. Outro motivo para escolhê-la foi a presença de Joseph R. Dash, um engenheiro de 35 anos com notável capacidade inventiva. Em 1938, quando o presidente da NCR, Coronel Edward Deeds, fundou um laboratório de investigação elétrica, Dash incorporou-se para trabalhar com dispositivos eletrônicos avançados. Os seus contributos deram-lhe prestígio e vincularam-no a cientistas norte-americanos de primeiro nível, entre eles Vannevar Bush, do MIT Dayton. Era um lugar ideal para fabricar bombes, mas não para as operar. Estava demasiado longe de Washington e dos utilizadores dos seus resultados. Wenger e Engstrom já preparavam a trasladação de todas as máquinas para a capital. Para alojá-las, Wenger adquiriu o antigo Mount Vernon Seminary, situado na Nebraska Avenue, perto de Ward Circle, no noroeste de Washington. Ali levantava-se um edifício resistente para as bombes, além de alojamentos para centenas de waves, as mulheres da reserva naval encarregadas de as operarem e repararem, equivalentes às RANs britânicas de Bletchley Park. A nova instalação ficava a cerca de 15 minutos do Departamento da Marinha. Nesse mesmo período, os britânicos realizaram mudanças importantes na divisão de inteligência naval e em Bletchley Park. Winston Churchill ordenou a destituição do diretor de inteligência naval, John H. Godfrey. Foi substituído por Edmund G. N. Rushbrook. Em Bletchley Park, Edward Travis substituiu Alastair Denniston como responsável operativo. Segundo o historiador David Kahn, a etapa pitoresca tinha terminado. Travis podia conduzir a instituição para uma produção criptoanalítica moderna e em grande escala. Também houve mudanças na HUT-8. Alan Turing, co-inventor juntamente com Gordon Welchman da primeira bomba britânica, foi afastado em setembro da chefia dos especialistas da Enigma naval. Turing foi substituído por Hugh Alexander, matemático e campeão de xadrez. Após trabalhar brevemente na Fish e nas máquinas Robinson e Colossus, Turing partiu para os Estados Unidos no transporte Queen Elizabeth. Chegou a Nova York a 13 de novembro de 1942 e permaneceu ali 4 meses e meio. A 2 de outubro, em Washington, o capitão Carl Holden e Joseph Wenger assinaram um acordo para trocar de forma aberta informação e tecnologia sobre a Enigma naval de 4 rotores, além de códigos navais italianos e japoneses. A importância desse acordo naval anglo-americano foi enorme. O historiador Bradley F. Smith assinalou que este quebrava uma antiga tradição de cautela e suspeita entre aliados. No entanto, os britânicos recusaram realizar uma troca semelhante sobre a Enigma do exército alemão e da Luftwaffe. Temiam fugas de informação a partir dos Estados Unidos. A cooperação tinha limites claros. Gelo mortal. Comboios sob fogo polar. Em julho e agosto de 1942, os alemães ignoravam que os aliados tinham suspendido temporariamente os comboios para o norte da Rússia. Por essa falta de informação,
desperdiçaram patrulhas submarinas e missões aéreas na busca do comboio PQ-18 com destino a Murmansk e da sua rota inversa, QP-14. A situação mudou a 5 de setembro, quando Berlim conheceu o adiamento e a nova data de saída graças a documentos recuperados de um bombardeiro britânico acidentado na Noruega e a mensagens soviéticas interceptadas. O comboio de ida, PQ-18, partiu da Escócia a 2 de setembro com 40 cargueiros. A sua escolta era excepcional. 52 navios britânicos, entre eles o porta-aviões de escolta Avenger, cruzadores, destruidores, corvetas, caça-minas, submarinos e navios de apoio. Outros 25 barcos davam cobertura distante. Segundo Churchill, no total eram necessárias 77 escoltas. O Ártico consumia forças que também eram necessárias para a futura Operação Torch. O Avenger não tinha sido incorporado principalmente para combater bombardeiros, mas para afugentar aviões de reconhecimento alemães e detetar submarinos. Levava caças Sea Hurricane e biplanos Swordfish com radar. Estes últimos, limitados pela baixa velocidade do porta-aviões dentro do comboio, serviam sobretudo para reconhecimento, iluminação noturna e guia de destruidores até aos contactos submarinos. O comboio de regresso, o P-14, reuniu-se em Arcanjo e recebeu ordem de partir a 13 de setembro com 15 mercantes e 12 escoltas britânicas. O almirante alemão Otto Klüber planeou atacar ambos os comboios com todo o poder disponível. Grandes navios de superfície deviam intervir contra o comboio de regresso, mas problemas mecânicos e novas advertências de Hitler levaram ao cancelamento da operação. A batalha ficou nas mãos de submarinos e da aviação. Aviões alemães localizaram o comboio de ida nos dias 6 e 8 de setembro. Klüber mobilizou 15 U-Boot baseados na Noruega, enquanto Dönitz desviou 7 submarinos adicionais para a Islândia para interceptar o comboio de regresso. No total, dispunha de 22 unidades prontas ou quase prontas para o combate. 7 submarinos avançaram primeiro contra o PQ-18. Como o objetivo principal era afundar o Avenger, foram agrupados sob o nome de Träger Tod, morte do porta-aviões. A 13 de setembro começaram os contactos. Os comandantes alemães reclamaram vários sucessos, mas a análise posterior apenas confirmou o afundamento de 2 mercantes. Nenhum torpedo atingiu o porta-aviões. Nessa mesma tarde, guiada por aviões de observação, a Luftwaffe lançou um grande ataque com torpedeiros e bombardeiros de mergulho. Apesar do intenso fogo antiaéreo, dos balões cativos e da defesa aérea britânica, os alemães afundaram 8 navios com mais de 43 mil toneladas. No dia seguinte, um submarino conseguiu danificar gravemente o petroleiro britânico até o Templar, que depois teve de ser afundado pelas suas próprias escoltas. A resposta aliada foi contundente. Em operações coordenadas entre aviões Swordfish e destruidores, 3 U-Boot foram destruídos em poucos dias. As escoltas demonstraram que um comboio fortemente protegido podia infligir perdas severas aos atacantes. Entre o 15 e o 16 de setembro, os comboios de ida e volta cruzaram-se no Mar de Barents. 12 submarinos operavam já na zona. 5 continuaram contra o PQ-18 e 7 foram enviados contra o QP-14. Nos ataques finais contra o comboio de ida, a Luftwaffe afundou outro mercante e deixou inutilizado mais outro. As perdas totais do PQ-18 ascenderam a 13 navios com 76 mil toneladas, 3 afundados por submarinos e 10 por aviões. O comboio de regresso também sofreu danos severos. Submarinos alemães afundaram o caça-minas britânico Leda, o destruidor Somali, e 4 mercantes com mais de 20 mil toneladas. Embora o comboio tenha sobrevivido, o preço foi alto. O balanço global resultou custoso para ambos os lados. Os 16 submarinos que participaram na operação afundaram 9 navios com mais de 43 mil toneladas, incluindo 2 escoltas. Em troca, a Alemanha perdeu 3 submarinos com toda a sua tripulação e outros 4 ficaram gravemente danificados. O próprio Klüber informou que perder 3 U-Boot para afundar 3 cargueiros no PQ-18 era um preço excessivo. A campanha ártica começava a parecer pouco rentável. O desvio de forças britânicas para a Operação Torch voltou a interromper os comboios de Murmansk até dezembro. Por sugestão de Roosevelt, alguns mercantes rápidos tentaram cruzar a solo. Partiram 13 e apenas 5 chegaram. Em novembro, o comboio QP-15 partiu rumo à Islândia e perdeu 2 cargueiros por ataques submarinos.
Pouco depois, um avião Catalina norte-americano surpreendeu e afundou outro U-Boot perto da Islândia. A perda de 43 navios em cerca de 80 dias, 24 no PQ-17 e 19 entre o PQ-18 e o QP-14, consolidou a reputação da rota de Murmansk como uma das mais perigosas de toda a guerra. No entanto, Dönitz insistia que o Ártico era um dos cenários menos rentáveis para os seus submarinos. Depois do verão de 1942, inclusive a Luftwaffe começou a perder eficácia naquelas águas geladas. Portas fechadas. Lobos rumo ao sul. Em janeiro de 1943, a posição estratégica do eixo começou a ser corroída de maneira visível em vários cenários ao mesmo tempo. Na frente oriental, o cerco sobre o 6º Exército Alemão em Stalingrado antecipava uma catástrofe de grande escala. No norte de África, forças britânicas e norte-americanas avançavam de direções opostas após os desembarques aliados de novembro. No Pacífico, o Japão tinha perdido a iniciativa em Guadalcanal após meses de desgaste terrestre e naval. Berlim e Roma já não enfrentavam apenas uma crise, mas várias simultâneas. Cada uma exigia recursos que não podiam multiplicar-se. O equilíbrio global começava a deslocar-se. Entre o 14 e o 24 de janeiro de 1943, Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill reuniram-se em Casablanca para decidir a etapa seguinte da guerra. Participaram altos comandos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, entre eles George C. Marshall, Ernest J. King, Alan Brooke e Dudley Pound. Ali, reviu-se a situação geral, desde o Mediterrâneo até ao Atlântico Norte. A prioridade continuava a ser derrotar primeiro a Alemanha, mas já não bastava contê-la. Era necessário debilitar de forma direta o seu poder militar e industrial. A guerra entrava numa fase de ofensiva coordenada. As decisões tomadas ali teriam efeito imediato sobre o mar. Um dos assuntos centrais foi a campanha submarina alemã. As perdas mercantes de 1942 tinham demonstrado que os U-Boot continuavam a representar uma ameaça estratégica maior. Churchill insistiu que a Batalha do Atlântico continuava a ser essencial para a sobrevivência britânica e para trasladar tropas norte-americanas para a Europa. Sem rotas oceânicas seguras, nenhuma futura invasão do continente seria possível. Roosevelt partilhou essa urgência. A conferência resolveu empregar todos os meios disponíveis contra a força submarina alemã. A prioridade ficou fixada sem ambiguidades. O tráfego marítimo devia sustentar-se a qualquer custo. A nova diretiva implicava mais escoltas, porta-aviões de comboio, patrulhas aéreas de longo alcance e melhores sistemas de inteligência naval. Também exigia coordenar indústrias para produzir destruidores de escolta, radares e aeronaves antissubmarinas em maiores quantidades. A defesa do comércio deixou de ser uma missão passiva para se converter numa ofensiva contínua contra bases e rotas dos U-Boot. Os comboios deviam atravessar o oceano, mas além disso, os submarinos tinham de ser localizados e destruídos. Já não se tratava de aceitar perdas razoáveis. O objetivo passou a ser quebrar a arma submarina alemã. O Atlântico convertia-se em campo de caça aliado. Karl Dönitz observava com inquietude essa mudança de condições. Durante fevereiro e março de 1943, reuniu-se várias vezes com Adolf Hitler para informar sobre a situação marítima. Expôs que as operações no Atlântico Norte sofriam obstáculos crescentes: cobertura aérea estendida, escoltas melhor adestradas e detecção eletrônica cada vez mais eficaz. As matilhas de ataque necessitavam de encontrar comboios, segui-los e concentrar-se. Cada uma dessas fases começava a falhar com maior frequência. O oceano aberto já não oferecia a liberdade de manobra de anos anteriores. A vantagem tática alemã começava a desaparecer. Os comboios aliados beneficiavam, além disso, de novos procedimentos operativos e de uma disciplina de navegação mais sólida. A escolta imediata rejeitava aproximações noturnas, enquanto grupos de apoio externos acudiam quando se detetava uma concentração submarina. A isso somava-se o uso intensivo do radiogoniômetro de alta frequência para localizar emissões de rádio alemãs e dirigir respostas rápidas. Muitos ataques eram frustrados antes de começar. Noutros casos, os U-Boot alcançavam posição de disparo apenas para ficar submetidos a longas séries de cargas de profundidade. A iniciativa começava a mudar de mãos.
O caçador começava a ser perseguido. A aviação aliada incrementou ainda mais essa pressão. Bombardeiros B-24 Liberator de grande autonomia fechavam zonas antes desprotegidas do Atlântico Médio. Sunderland, Catalina e outras aeronaves patrulhavam acessos a comboios, rotas de aproximação e áreas de reabastecimento. Os submarinos deviam submergir com frequência, reduzindo velocidade, observação e coordenação. Permanecer horas à superfície, condição básica para perseguir comboios, tornou-se cada vez mais perigoso. Cada imersão preventiva consumia baterias e tempo. O desgaste operacional aumentava patrulha após patrulha. O espaço de manobra disponível para os U-Boot reduzia-se de forma constante. Dönitz sustenta que a Luftwaffe não proporcionava o apoio necessário para reverter a situação. Sem reconhecimento aéreo eficaz sobre amplas zonas oceânicas, localizar comboios dependia de encontros fortuitos ou de inteligência incompleta. A Kriegsmarine necessitava de cobertura que não chegava. Berlim repartia aviões e combustível entre a Rússia, o Mediterrâneo, a defesa do Reich e a guerra naval. Essa concorrência interna debilitava a campanha submarina. A Alemanha combatia uma guerra mundial com meios cada vez mais fragmentados. Nenhuma frente recebia o suficiente. Em Washington e Londres, as decisões de Casablanca continuaram a ampliar-se durante a primavera de 1943. A guerra contra os U-Boot devia sustentar-se com todos os meios possíveis. Impulsionaram-se novas rotas protegidas, mais escoltas oceânicas e uma cooperação naval anglo-americana mais estreita. A Marinha norte-americana expandiu a sua estrutura anti-submarina, enquanto a Royal Navy reforçou acessos críticos. O Atlântico deixou de ser uma soma de setores nacionais, transformou-se num sistema aliado integrado. A coordenação industrial e operativa começava a render resultados. A criação da 10ª Frota nos Estados Unidos fez parte desse novo enfoque. Não era uma frota tradicional de combate, mas um organismo dedicado a coordenar inteligência, aviação, comboios e guerra antissubmarina. A partir dali, centralizavam-se dados de contactos, movimentos inimigos e necessidades de escolta. O combate naval moderno exigia informação processada com rapidez e aplicada em tempo real. A nova organização respondia a essa necessidade. A Batalha do Atlântico também se travava em mapas, sinais e salas de operações. A tecnologia começava a decidir tanto quanto os canhões. Outro setor decisivo foi o Golfo da Biscaia, passagem obrigatória entre as bases francesas ocupadas e o Atlântico. Submarinos que entravam ou saíam de Brest, Lorient, Saint-Nazaire e La Pallice enfrentavam vigilância aérea contínua. Os ataques durante o trânsito começaram a multiplicar-se. Antes mesmo de chegarem às suas zonas de patrulha, muitas unidades já sofriam danos, atrasos ou perdas. A segurança das bases atlânticas alemãs diminuía com rapidez. A pressão aliada começava junto à costa inimiga. O cerco estreitava-se desde a origem. Pela primavera de 1943, a equação estratégica já não era a de um ano antes. Os U-Boot continuavam a ser perigosos e ainda afundavam tonelagem valiosa, mas cada saída exigia mais esforço e oferecia resultados menos seguros. Escasseavam tripulações veteranas, os substitutos tinham menor experiência e as perdas cresciam. A Alemanha continuava a construir submarinos, mas não podia acelerar ao mesmo ritmo a formação de homens e comandos. A vantagem numérica aliada começava a refletir-se no mar. O tempo jogava agora do outro lado. Com o Atlântico Norte cada vez mais vigiado e custoso, a Kriegsmarine procurou manter pressão noutros espaços marítimos. O Mediterrâneo surgiu como alternativa para atacar rotas entre Gibraltar, Malta, Argélia e Itália. No entanto, esse cenário era mais estreito, menos profundo e muito mais previsível que o Oceano Aberto. Ali, a evasão seria mais difícil e a vigilância mais intensa. Ainda assim, Dönitz ordenou uma redistribuição parcial da frota a partir do seu quartel-general em Paris. Esperava obrigar os aliados a dispersar escoltas e aliviar a pressão atlântica. A seguinte campanha começava sob risco extremo. As primeiras ordens afetaram sobretudo as flotilhas 7ª e 9ª, baseadas em Lorient e Brest. Relatórios técnicos advertiam que os canais mediterrâneos limitariam a manobra e tornariam inviável a tática de matilhas de lobos usada em mar aberto. Apesar disso, o comando alemão aceitou o perigo. Controlar rotas para o norte de África e o sul de França era demasiado importante.
Entre 1941 e 1943, 63 submarinos dos tipos 7 e 9 foram enviados para esse novo teatro. A maioria teve de cruzar o Estreito de Gibraltar. Era uma das zonas mais vigiadas do mundo. A travessia para o Mediterrâneo efetuava-se de maneira individual, sem escolta, aproveitando noites sem lua e sob estrito silêncio de rádio. Relatos da 7ª Flotilha descreviam essa travessia como uma prova de resistência. Os submarinos deviam superar a corrente contrária, esquivar refletores britânicos e atravessar campos de minas situados a distintas profundidades. Muitos comandantes avançavam a velocidade mínima para não revelar a sua presença aos hidrofones inimigos. O próprio Karl Dönitz reconhecia que cada passo equivalia a uma viagem de ida. Dos 63 U-Boot que conseguiram entrar, nenhum voltou à Alemanha ao terminar a guerra. As perdas nessas águas anteciparam o destino que mais tarde alcançaria o U-455. O Mediterrâneo ficaria marcado entre as suas tripulações como um mar sem retorno. Bestia submersa, a rota do U-455. Na manhã cinzenta de 6 de janeiro de 1944, um submarino alemão soltou amarras na base fortificada de Lorient e internou-se no Atlântico. Não partia para as rotas habituais de ataque ao tráfego mercante, mas sim para uma missão muito mais arriscada. O seu destino era o Mediterrâneo. Para o alcançar, devia superar a passagem de Gibraltar, vigiada de forma constante por forças aliadas. A bordo viajavam mais de 50 homens encerrados num casco de aço marcado por anos de serviço em guerra. O submarino era o U-455. A sua história tinha começado longe dali, nos estaleiros de Deutsche Werke, em Kiel. Fazia parte da série Tipo 7C, a classe de submarinos mais numerosa empregada pela Alemanha durante a contenda. Eram unidades concebidas para longas patrulhas oceânicas, suficientemente compactas para manobrar com rapidez, mas capazes de operar durante semanas em mar aberto. O U-455 deslocava cerca de 700 toneladas à superfície, media algo mais de 67 metros de comprimento e estava impulsionado por motores diesel de cerca de 2.800 cavalos de força, complementados por propulsão elétrica para a imersão. Foi lançado à água em junho de 1941 e entregue oficialmente à Kriegsmarine em agosto desse mesmo ano. Como toda a unidade nova, passou primeiro pelo ritual comum da arma submarina, adestramento intensivo no Báltico. Ali, a sua tripulação praticou imersões de emergência, tiro com torpedos, navegação noturna e controlo de avarias. A margem de erro era mínima. Dentro de um submarino, uma válvula mal fechada ou uma reação tardia podiam decidir a sorte de todos. O seu primeiro comandante foi Hans-Heinrich Gissler, oficial metódico e experimentado. Sob o seu comando, o U-455 iniciou patrulhas nas águas do norte, operando a partir da Noruega entre temporais, nevoeiro e mares gelados. Mais tarde foi enviado para o Atlântico, onde a guerra submarina atravessava a sua etapa mais agressiva. Ali, tomou parte em operações coordenadas contra comboios aliados, integrando-se nas chamadas matilhas de lobos, grupos de submarinos que convergiam sobre um mesmo objetivo após localizá-lo por rádio. Durante 1942, navegou por algumas das rotas mais disputadas do oceano. Patrulhou perto da Islândia, rondou corredores mercantes do Atlântico Central e alcançou inclusive zonas próximas da costa oriental dos Estados Unidos, nos meses em que a ofensiva submarina alemã golpeava com força o tráfego marítimo americano. Em maio, afundou o petroleiro britânico British Workman e, semanas mais tarde, outro mercante aliado no Atlântico. Também participou em missões de colocação de minas e longas esperas em setores onde, durante dias, não aparecia um único alvo. A vida a bordo endurecia tanto como o combate. O ar espessava após horas de imersão. O cheiro a combustível, umidade e metal quente impregnava a roupa e a pele. Dormia-se por turnos, muitas vezes partilhando o beliche. O ruído de motores, bombas e engrenagens nunca desaparecia de todo. Quando o submarino descia em silêncio para escapar de um ataque, cada homem escutava o ranger do casco sob a pressão do mar. A 22 de novembro de 1942, Gissler deixou o comando e foi substituído por Hans-Martin Scheib. Recebeu uma unidade veterana, mas também uma guerra distinta. A superioridade aliada crescia sem pausa.
Mais aviões de patrulha cobriam o oceano, os comboios contavam com melhores escoltas e o radar reduzia as vantagens tradicionais do submarino. Cada saída prometia menos sucessos e maiores riscos. Por isso, Berlim decidiu redistribuir forças para outros cenários. No início de 1944, o Mediterrâneo reclamava reforços perante o avanço aliado em Itália e no norte de África. O U-455 foi um dos escolhidos para se trasladar. A rota obrigava a cruzar Gibraltar, uma barreira natural convertida em armadilha militar. Scheib aproximou o submarino da zona com cautela. Durante o dia predominavam as imersões. De noite emergiam para recarregar baterias e avançar à superfície. De Gibraltar descolaram patrulhas aéreas britânicas que varriam ambos os acessos do estreito. Houve contactos duvidosos, sinais confundidos com periscópios, manchas de óleo sobre a água e buscas repetidas. Várias vezes, navios aliados dirigiram-se a pontos onde acreditavam ter detetado um submarino alemão. O U-455 conseguiu escapar. Aproveitou a escuridão, o silêncio de rádio e manobras precisas sob a água para se deslizar entre patrulhas e correntes. Após mais de 3 semanas de travessia, alcançou Toulon a 3 de fevereiro de 1944. Tinha superado uma das passagens mais perigosas de toda a sua carreira. O descanso durou pouco. Semanas depois voltou a partir. A 22 de fevereiro de 1944, abandonou Toulon com ordens de operar no Mar da Ligúria e nas rotas entre Itália e o norte de África. Levava torpedos, mantimentos e uma tripulação de cerca de 50 pessoas já habituadas a conviver com o perigo. Ninguém sabia que seria a sua última saída. Durante algum tempo, transmitiu mensagens rotineiras. No início de abril chegou o seu último sinal conhecido. Não houve pedido de socorro, relatório de avaria nem aviso de combate. Nos registros alemães ficou anotado como desaparecido com toda a sua guarnição em algum ponto do Mediterrâneo Ocidental. Apenas permaneceram os nomes dos seus homens e a certeza de que uma veterana unidade calejada no Atlântico tinha encontrado o seu fim longe das águas onde tinha nascido como arma de guerra. Assim terminou a história operativa do U-455, construído em Kiel, testado no Báltico, combatente do Atlântico, fugitivo sob Gibraltar e perdido depois no Mediterrâneo. O seu destino final permaneceu oculto durante décadas. Sombras do fundo. Aparece o U-455. Nos primeiros anos do novo século, uma equipa italiana especializada em imersões profundas iniciou uma exploração frente à costa de Gênova, no Mar da Ligúria. A operação era chefiada por Roberto Rinaldi, operador submarino e realizador, juntamente com Lorenzo Del Veneziano, responsável pelo suporte técnico e logístico. Durante uma inspeção rotineira, em águas profundas, as câmaras captaram uma forma metálica que emergia do fundo. Quando os focos iluminaram a zona, apareceu uma imagem inesperada. Uma grande estrutura de aço cravada no lodo, com a proa levantada para cima e o resto do casco perdido entre sedimentos e sombra. A profundidade convertia cada descida numa manobra limitada e perigosa. As imersões humanas exigiam uma descida de apenas alguns minutos, uma curta margem de trabalho sobre o destroço e uma subida de várias horas dedicada à descompressão. Não era um lugar acessível para explorações convencionais. As correntes podiam alterar a visibilidade em segundos e qualquer erro era amplificado pela pressão do meio envolvente. Ainda assim, Rinaldi e os seus homens conseguiram aproximar-se o suficiente para verificar que não se tratava de um simples resto metálico, mas sim de um submarino completo. As primeiras observações indicaram um comprimento próximo dos 67 metros, medida compatível com os submarinos alemães tipo 7C. O casco aparecia coberto por incrustações endurecidas e camadas de sedimento marinho. Não se observavam numeração pintada, emblemas nem sinais de identificação na torre. As escotilhas permaneciam fechadas e vários acessos bloqueados por peças deformadas e depósitos aderidos durante décadas, o que impedia o alcance ao interior. A olho nu, era possível reconhecer a silhueta geral de uma nave de guerra, mas não o seu nome. Rinaldi e Del Veneziano recolheram coordenadas, fotografias e sequências de vídeo. E decidiram recorrer a especialistas alemães dedicados ao estudo de submarinos desaparecidos.
Entre os consultados, figuravam investigadores com experiência em destroços de guerra e acesso à documentação naval. Todos coincidiram num ponto inicial: a nave pertencia à família tipo 7C. A questão pendente era determinar qual dessas unidades tinha terminado frente a Gênova sem deixar um rastro documental definitivo. A investigação passou então para os arquivos militares. Mapas de perdas e registros de operações mostravam que a Alemanha tinha enviado 62 submarinos para o Mediterrâneo durante a guerra. Destes, apenas 3 continuavam sem localização confirmada. Um figurava como desaparecido numa zona próxima da costa Lígur, o U-455. A coincidência geográfica converteu aquela designação na principal hipótese. A última área conhecida de operações do submarino encaixava com o ponto onde jazia o destroço. Para avançar sem alterar o local, o grupo organizou uma nova campanha com o mini-submarino Remora, desenhado para observação profunda. Dotado de câmaras e focos de luz fria, o aparelho desceu até a posição marcada e transmitiu imagens contínuas do casco. A inspeção permitiu documentar o estado geral da nave e revelou vários traços técnicos úteis para a sua identificação. As inspeções posteriores revelaram que, desde a proa até a secção média, o casco conservava uma forma quase intacta sob o limo acumulado. A parte da popa, em contrapartida, apresentava deformações e fragmentos dispersos, sinal de danos importantes cuja causa ainda não podia ser determinada. Redes de pesca modernas envolviam alguns setores, dificultando qualquer revisão direta. Quando os mergulhadores tentavam cortar essas redes, a visibilidade podia desaparecer em apenas 2 minutos devido à nuvem de partículas levantadas do fundo. Os especialistas compararam então as imagens submarinas com fotografias históricas do U-455 e planos de construção de unidades fabricadas em Kiel. Analisaram a forma da vela, o corrimão da torre, a disposição das válvulas, as ancoragens exteriores e outros detalhes próprios desse estaleiro. Também observaram o tipo de bússola magnética instalada na estrutura, distinta de modelos posteriores. Cada coincidência reduzia a margem de dúvida e reforçava a identificação. O procedimento completo seguiu critérios estritos de conservação. Não foi retirado nenhum objeto e toda a documentação obtida ficou arquivada para estudos históricos e arqueológicos. Os investigadores destacaram que a estrutura tinha permanecido preservada sob a água desde 1944, quase imóvel e sem alterações recentes. Com a soma de coordenadas, registros navais, análise estrutural e imagens do Remora, o parecer final ficou estabelecido. O destroço localizado frente a Camogli, no Golfo de Paradiso, a uma profundidade média de entre 120 e 126 metros, correspondia ao U-455. Um dos últimos enigmas pendentes da campanha submarina alemã no Mediterrâneo tinha sido resolvido. O submarino desaparecido já tinha localização confirmada. Mas uma pergunta continuava intacta. O que teria destruído o U-455 sem deixar rastro operativo? Última verdade, afundado pelos seus. Em 2005, depois de se localizar o submarino frente a Gênova, novas imersões procuraram esclarecer a causa da sua perda. Uma campanha posterior centrou-se desta vez na análise técnica do naufrágio. Durante a inspeção, as câmaras detetaram fragmentos metálicos e sedimento removido ao redor do casco. Entre eles, apareceu uma peça esférica semi-enterrada cuja forma recordava uma mina de contacto alemã. O achado deslocou a investigação para os arquivos navais. A documentação consultada indicou que a Kriegsmarine tinha semeado meses antes vários campos de minas defensivos na costa Lígur para proteger os acessos a Gênova. Um deles figurava com o nome de Fußball Club e permanecia operativo quando o U-455 regressava à zona. Não existiam registros aliados de bombardeamentos, ataques aéreos nem operações antissubmarinas inimigas nesse setor e nessas datas. A coincidência entre a posição do destroço e as coordenadas do campo de minas reduziu de forma drástica outras hipóteses. Pela primeira vez, a possibilidade de uma perda causada por armas próprias passou para o centro do caso. As imagens recolhidas em profundidade revelaram danos concentrados na secção traseira do submarino. A estrutura da popa aparecia aberta para fora, com pranchas deformadas e restos espalhados em costa abaixo, um padrão compatível com uma onda expansiva externa.
Não se observaram perfurações de projéteis, impactos de bombas nem sinais típicos de cargas de profundidade. O casco resistente da parte dianteira conservava continuidade estrutural, o que indicava que a detonação não ocorreu no interior. Os técnicos compararam essas deformações com outros submarinos afundados por minas navais e encontraram semelhanças claras. Tudo apontava para uma explosão lateral perto do sistema de propulsão. As novas observações permitiram concentrar-se em detalhes estruturais do destroço. A cerca de 80 metros, começou a perfilar-se a proa do U-455, ainda estável sobre o fundo marinho. Os lemes de profundidade continuavam reconhecíveis e parte do revestimento permanecia coberto por incrustações. A torre mostrava suportes vazios, onde, noutro tempo, tinham sido instaladas peças antiaéreas. Um dos periscópios aparecia ligeiramente elevado, entre 35 e 40 centímetros, detalhe compatível com navegação a pouca profundidade quando ocorreu o sinistro. Na popa, faltavam cerca de 9 metros de estrutura. Entre os restos apareciam elementos recentes misturados com fragmentos estruturais antigos. A âncora continuava alojada no seu compartimento, imóvel desde a guerra. A posição do casco sugeria uma perda súbita de flutuabilidade seguida de uma queda de cauda sobre o declive. Os dados históricos reforçaram essa reconstrução física. O silêncio registrado desde o 2 de abril de 1944 confirmou que a perda ocorreu sem margem para novos relatórios ao comando alemão. Com o passar dos dias, a unidade foi dada como perdida. Tudo apontava para uma destruição repentina e imediata causada fora do casco. As campanhas posteriores, realizadas com meteorologia mais favorável, permitiram documentar o submarino com maior precisão. As câmaras registraram a torre, painéis corroídos, válvulas externas e mecanismos de imersão ainda distinguíveis após décadas sob pressão. A baixa temperatura e as condições do fundo marinho tinham conservado a estrutura principal. Gerhard Schwartz e Helmut Spitzer, antigos tripulantes vinculados à investigação histórica do U-455, participaram no encerramento documental do caso e na verificação de detalhes técnicos do tipo 7C. O trabalho de campo incluiu medições de ângulo, orientação e posição exata sobre a vertente submarina. Os resultados foram comparados com cartas da Kriegsmarine e com a localização conhecida do campo Fußball Club. A sobreposição coincidia com precisão suficiente para encerrar a investigação técnica. O U-455 tinha penetrado por erro numa zona semeada com minas de ancoragem destinadas a bloquear acessos navais aliados. Provavelmente navegava à profundidade de periscópio ou muito perto dela quando roçou um desses artefactos. A detonação atingiu a popa, destruiu compartimentos de máquinas, lemes e elementos de propulsão. Sem controlo nem tempo de reação, o submarino desceu até ao ponto onde foi encontrado décadas depois. As gravações de Roberto Rinaldi e da sua equipa mostram hoje o estado do naufrágio. A secção posterior permanece desintegrada, enquanto o resto do submarino conserva uma silhueta reconhecível. Os feixes de luz percorrem placas cinzentas marcadas pelo tempo. Graças a essas imersões, reconstruiu-se a envolvente completa do destroço e corrigiram-se antigas localizações erradas que situavam a perda noutros setores da costa Ligure. As autoridades italianas declararam o destroço sítio protegido e cemitério de guerra. Ficaram proibidas a extração de peças, as explorações comerciais e o ingresso não autorizado no submarino. No seu interior permanecem os 51 tripulantes desaparecidos com a nave. A conservação do casco responde tanto ao ambiente profundo como à ausência de intervenções posteriores ao afundamento. A sua localização transformou um processo incompleto num caso documentado fisicamente. O fecho do casco, a ausência de aberturas de emergência e a disposição dos comandos externos indicam que a tripulação manteve procedimentos de controlo até ao momento final, sem possibilidade de subida nem de emitir novas comunicações. O achado modificou, além disso, o estudo da guerra submarina no Mediterrâneo. As inspeções demonstraram que estes restos funcionam como evidência histórica direta. Fraturas, válvulas, ângulos de queda e disposição estrutural permitiram reconstruir causas prováveis de perda e converter o destroço numa fonte material para a investigação histórica. Na zona, instalou-se um ponto de referência para vigiar movimentos do fundo marinho e controlar a estabilidade do destroço.
Até agora, a posição geral do 455 não variou. Para arqueólogos e investigadores, o local fornece dados materiais que durante décadas não existiam nos arquivos de pós-guerra. Com o tempo, peixes e organismos marinhos cobriram partes do casco. O metal ficou integrado no meio submarino e a antiga nave militar passou a fazer parte do fundo Ligure. Essa transformação natural não eliminou o seu valor histórico, mas alterou por completo a sua aparência original. Anos depois da identificação, um antigo marinheiro relacionado com a investigação depositou uma placa comemorativa junto à proa. Nela ficaram inscritos os nomes do comandante e da tripulação. Desde então, as cartas náuticas assinalam a área como zona de respeito. Não existem marcas visíveis à superfície, apenas coordenadas precisas. Hoje, o U-455 segue em profundidade como referência dos submarinos perdidos durante a Segunda Guerra Mundial. Sob a água desapareceram patentes, bandeiras e registros operativos. Permaneceu unicamente o rastro silencioso de uma tripulação que não regressou.